Estamos ao vivo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Egrégora Cast, sempre na ilustre, abençoada e divina presença de minha deusa Letícia Pacelli. Muito obrigado por estar aqui, meu amor. Eu que agradeço, Deus, eu tô muito animada. Eu também estou. E você que não está vendo ao vivo já sabe quem é a nossa convidada, mas quem está aqui no Instagram, chegando agora, vendo a gente neste momento, ainda não sabe quem é a nossa convidada. Então, com quem conversaremos hoje, Letícia Pacelli? Com a deusa, que ela é líder de mulheres, hoje ela faz palestra internacionalmente, ela é mentora e ela ganhou o meu coração, por quê? Porque ela também é perita no emocional da cura da empreendedora. Então, Espetacular. imagina quando eu me conectei com essa mulher, a felicidade que eu não fiquei. Pois Então, é. seja muito bem-vinda, deusa maravilhosa, Slaine Cruz. Aê, palmas aí dos bastidores. Ê! Bem-vinda, Slaine, muito bom. E conta pra gente, Slaine, quem é Slaine Cruz nas palavras de Slaine Cruz, pra quem tá te conhecendo agora? Ai, gente, que delícia estar aqui com vocês. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado. Estou amando estar aqui. É um prazer, é uma honra. Me sinto muito privilegiada de ter conhecido vocês, né? Eu já conheci a Letícia, agora está conhecendo você. Estou muito feliz mesmo, me sentindo muito honrada. Quem é Slaine Cruz? Slaine Cruz, eu falo que ela é uma menina sonhadora, mas é uma mulher que realiza. Muito. Então, eu falo em poucas palavras assim que Slaine é uma mulher muito corajosa, que corre atrás dos seus sonhos, que acredita muito em Deus. É a sua fé que faz as coisas acontecer. Que fez, inclusive, acontecer aquela vendedora de cachorro-quente, se hoje essa palestrante internacional, que você estava me falando nos bastidores, tô até com preguiça de ir para Portugal, de tanta Tô viagem. com preguiça de ir pra Europa, Tô né? com preguiça de ir pra Europa, de tanta viagem e tanto compromisso que tá acontecendo hoje, né, Slaine? Então, isso é muito legal, parabéns, é fruto do seu trabalho. E deixa a gente entender um pouquinho mais como é que é esse seu trabalho de cura da alma da empreendedora, porque eu sei que você tem uma comunidade gigante de mulheres engajadas, não é isso? Isso hoje na Rede Mais Mulheres, que é uma comunidade para empresárias, não somente de network, mas é uma comunidade de apoio às mulheres empreendedoras. Nós estamos aí batendo 800 mulheres Uau. ativas, credenciadas, e até dezembro seremos milhares, né? Não seremos mais centenas, e sim Aham. milhares. E tudo começou focar no emocional da empresária por causa da minha história. Eu, aos 9 anos, né, como está aí no nosso tema, eu era vendedora de cachorro-quente, vendia cachorro-quente com meu pai, com a minha mãe, e sempre tive um sonho, né, de ter qualidade de vida. Eu sempre falo nas minhas palestras que aos 9 anos eu tive uma conversa muito séria com a minha mãe. Ai, eu amo essa conversa. Eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu não sei te explicar o que eu sinto, mas eu sinto um negócio no meu coração, uma vontade de ficar rica. Aí a minha mãe olhou pra mim e falou, como assim, menina? Que negócio é esse? Mas eu vou explicar pra vocês por que eu tinha vontade de ficar rica. Isso tem a ver com algum Danone, uma história dessa, é isso mesmo? A Letícia já contou, né? Não, me contei. conta isso, porque, cara, essa história é fantástica, cara. Porque eu falo que ficar rica, o que que é ficar rico para cada um, né? O que que é o sucesso para cada um? Um Sim. dia, quando eu falava pro meu esposo, eu vou ficar rica, eu vou ficar rica. Meu esposo perguntou para mim, o que que é ficar rica para você? Né? E naquela época, aos 9 anos, o que que era ficar rica para mim? Eu queria comer bolacha recheada e tomar Danone. Então, para mim não falar para minha mãe que eu via minha vizinha comendo bolacha recheada e tomando Danone, eu falava para ela que eu queria ficar rica, porque aí se eu ficasse rica eu ia poder comer. Bolacha e tomar Danone. Isso. Pois é, Então eu olha queria só. ficar rica. Só que a minha mãe, ela vem de uma história muito triste. Aos 17 anos, a minha mãe já era órfã. Né? O pai dela, lá na cidade de Franco da Rocha, ele foi um dos homens mais ricos daquela cidade. E ele perdeu tudo no jogo. Tudo ele E perdeu nem no tinha jogo. tigrinho na época. Não é? Foi? Você vê que essa desgraça já não é de agora, né? Pois é. E ali a minha mãe viu ele perdendo tudo no jogo e morreu muito cedo, faleceu muito cedo, né, com cirrose, ele era alcoólatra. E a minha avó, que é mãe da minha mãe, morreu aos 36 anos com 8 filhos. Nossa. Então a minha mãe, ela ficou órfã muito cedo, já com um filho no braço, né, porque ela já tinha minha irmã que é mais velha do que eu, sou segunda. E a minha mãe viu, então, o pai dela ter muito dinheiro, mas não ter felicidade. Ter Uhum. muito dinheiro, mas não ter saúde. E a mãe, o mesmo jeito. Então, o que que minha mãe me disse quando eu disse para ela que eu queria ficar rica? Ela falou, filha, isso não pode acontecer. Porque ela tinha uma crença limitante, que ou você tem dinheiro ou você tem Que felicidade. dinheiro é a origem de todos os males, aquela coisa Não toda, nasce em né? árvore, dinheiro é sujo. Uhum. Ela viu o pai dela ter dinheiro, mas não tinha felicidade. Viu ele ter dinheiro, mas não tinha saúde. Sim. Então ela falou: na vida a gente não pode ter tudo.
E outra coisa, ela falou pra mim assim: ninguém fica rico trabalhando. Por quê? Porque ela viu o pai dela e os amigos dele ganhando dinheiro no jogo. E ela que trabalhava muito, não tinha dinheiro. Então, para ela achava tudo muito difícil. Então, naquele momento que eu falei para minha mãe que eu tinha vontade de ficar rica, porque na verdade eu queria ter qualidade de vida, Uhum. ela já implantou essa crença, porque eu era muito nova. Então, foi implantada uma crença limitante que tudo era muito difícil e que eu não poderia ficar rica. E por muito tempo, Slaine, até você ter o sucesso que tem hoje, ter a influência que você tem hoje, com uma rede de 800 credenciadas, possivelmente você carregou isso às vezes até de forma inconsciente, de que dinheiro era difícil, que trabalhar não dava riqueza, prosperidade, paz para ninguém, né? E aí, o que que aconteceu? Quando ela disse que ninguém ficava rico trabalhando, eu pensei na minha cabecinha: e se eu começar bem cedinho? Será que eu não consigo? Muito bom. Então, por isso que eu comecei aos 9 anos empreendendo, porque eu queria começar muito cedo. Então, como o meu doce era o moranguinho do mato socado com açúcar, sabe? Pegava o moranguinho do mato, que aquilo Sim. que era o meu doce. Aham. Eu comecei a vender doce para poder, na verdade, não era ter dinheiro, era para comer doce, né? Aham. E aí foi quando meu pai, ele já vendia cachorro-quente, minha mãe também começou a vender cachorro-quente, os dois eram separados. E ali a minha mãe deixou na minha mão um carrinho de cachorro-quente para mim cuidar e vender. Então, aos 12 anos, eu já empreendia com carrinho de cachorro-quente. Então, eu sempre fui muito esforçada, por quê? Porque era aquele desejo que foi implantado em mim de ficar rica muito cedo, né? Eu queria ficar rica. Mas não foi bem assim a história, tá? Pois é, e como é que foi essa jornada de assim, com crenças que te limitavam tanto, de escassez, de dificuldade, mas você querendo prosperar, querendo ficar rica, empreendendo? Possivelmente por muito tempo, você fez isso sem ter grandes resultados, e que é a realidade de muita gente que diz que quer ficar rica, não tem ciência das crenças que tem, que limitam o crescimento dela, que bloqueiam essas pessoas, e também estão ralando pra caramba, trabalhando pra caramba sem resultado. Como é que foi recodificar essa mente? Como é que foi desbloquear tudo isso aí, Slaine? Eu falo que as pessoas elas desistem por causa disso, porque quando você não faz nada, você tem a ciência que o seu resultado vai ser zero. Uhum. Mas quando você se esforça muito, trabalha muito e não vê o resultado, isso é muito frustrante. Então eu percebo que a maioria das mulheres elas se frustram por causa disso, porque ela se esforça, coloca energia, coloca recursos financeiros e depois zero. Né? Zero resultado. E aí isso desanima muito. E no meu caso, eu comecei a perceber que eu tinha essas crenças limitantes, porque como eu me esforçava muito, mas no final, quando eu conseguia alcançar o sucesso desejado, eu não suportava ele, porque na verdade nós estamos preparados para o sucesso. O que nós não estamos preparados é para aquilo que vem junto com ele. Uhum. Então tudo começou numa loja, quando eu fui trabalhar numa loja de calçados, que nessa loja era só contratado homens para trabalhar, e eu me vendi para a gerente e falei para ela que se ela me contratasse, eu ia bater todas as metas da loja dela, eu ia ser a melhor. E você tinha quantos anos, Lê? 17 anos. 17 anos, olha isso. A Porque construção da mentalidade da pessoa, né? Primeiro, como leva muito tempo, mas também começa cedo, né? Quanto antes isso. começa, melhor. Mas por quê? Porque aos 17 anos eu já tinha um filho, né? Eu falo na palestra que Deus me deu um presente precoce, né? Eu conheci o meu esposo aos 14 anos, no dia do meu aniversário, e aos 15 nós noivamos, e aos 17 eu descobri que estava grávida. Uau. E aí minha mãe falou: embuchou, vai ter que casar. Aí forçou a gente a casar. E por incrível que pareça, a gente tá casado até hoje. E muito bem, 21 né? anos de Bonitinhos, casado, felizes, que aí, maravilha. maravilhosos, né? E aí, aos 17 anos, quando meu filho nasceu, eu pensei, não dá pra ficar vendendo cachorro-quente. Na minha cabeça, eu precisava de uma estabilidade, eu Uhum. precisava ser registrada, ser um CLT. Sim. E ali eu fui pedir emprego nessa loja de calçados, porque a única coisa que eu sabia fazer era vender. Sim. Aí eu falei, então lá eu vou pedir um emprego pra eles vão me dar. E ali ela falou que não ia me contratar porque ela só contratava homens. Aí eu fui, me vendi pra ela. Falei, vou bater todas as metas da sua loja, vou ser melhor do que eles. Olha a inocência, né? Será que hoje a gente tem essa ousadia de falar que a gente é o melhor? Mas você sabe que é muito legal porque falam, tem uma frase, toda uma parábola que contam, né, de Einstein, tananã, se é verdade não sei porque ele morreu já tem um século, mas que no fim das contas ele diz que não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E é bem isso, acho que muitas vezes a inocência nos protege nesse É sentido. verdade. Por a gente não ter passado por alguns traumas, algumas decepções ou falências, você bate no peito e fala, eu sou o melhor, eu vou ser o melhor, eu vou lá e vou fazer. E eu acho que a gente vai perdendo essa coragem, vai perdendo esse ímpeto à medida que a vida vai nos decepcionando e nos forjando. Tem gente que se fortalece com os tombos que toma e fala, pô, aprendi, vou ser melhor, vou ser mais forte. Mas a grande maioria das pessoas, que não são as que vêm aqui para contar uma história, elas desistem no meio do caminho, você concorda? Sim, porque tem medo do de novo, né? É.
Mas fica com medo. E se eu passar por isso de novo? E se acontecer eu sofrer de novo? E se eu É. ouvir um não de novo? Então tem medo do de novo. E ali, quando eu me vendi para ela, ela me deu uma oportunidade. Nessa oportunidade, eu olhei para aqueles vendedores e vi que não dava para mim fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo, porque eles tinham agilidade, habilidade, físico que eu não tinha. Então eu criei uma estratégia. Então hoje eu sempre falo, né, para as mulheres empreendedoras, que a gente tem que ter uma mentalidade de o tempo todo no nosso negócio estar criando estratégia, porque ali eu não tinha conhecimento, mas por intuição eu criei uma estratégia. Eu pensei comigo, eu preciso fazer algo aqui dentro dessa loja que seja o meu diferencial, porque ou eu crio uma estratégia para passar deles, ou eu desisto. Porque eles conseguem vir com 10, 15 caixas de sapato de uma vez. Eu já me Você imaginava sendo caindo menina, com as caindo, caixas, sabe, né? sem habilidade, sem agilidade. Então, ali eu criei uma estratégia para a gente, né, ir mais à frente nesse assunto. Criei uma estratégia que, enquanto eles atendiam 5, eu ia atender um cliente e ia vender o que eles vendiam para 5 para 1. Então, eu falo muito do poder da conexão, que é o que Sim. eu uso isso dentro da rede, né? Ser mais humanizado. Então, ali eu usei as técnicas da abordagem, da sondagem, o gatilho da reciprocidade, da quebra de objeção, da oferta, e consegui ali ser um sucesso momentâneo naquele Uhum. momento. Então, aí, quando a gerente, ela ficou assim, né? Nossa, ela conseguiu, eu consegui cumprir com aquilo que eu tinha dito através dessa estratégia. E através disso, teve a reunião no final do mês e ela falou que eu tinha sido a que mais tinha vendido na loja. E ali eu comemorei, mas ao mesmo tempo que eu comemorei, eu percebi que aquele sucesso estava acompanhado de olhares, né, negativo, palavras negativas, pessoas que não queriam ver aquele sucesso, e era pressão. Então, por eu carregar aquela crença que nós estávamos falando, feridas emocionais, mentalidade de escassez, então eu não suportei a pressão e fui embora. Perdi as contas e não permaneci. Quer dizer, você não estava preparada para o sucesso que você Não. alcançou. Isso mesmo. É. E hoje eu pergunto para as mulheres: vocês estão preparadas para o sucesso? E a maioria diz que sim. E eu falo: sim, nós estamos preparados, que nós não estamos preparadas para aquilo que vem acompanhado com ele. A gente estava falando aqui, Islene, nos bastidores, até antes de você chegar, é justamente isso. Muita gente deseja ou ter mais dinheiro, ou ter mais visibilidade, ter mais fama, ter um alcance, uma influência maior. Só que à medida que isso acontece, é o que você falou, você desperta muitas vezes ou a inveja ou a raiva de outras pessoas, você vai tomar mercados de outras pessoas, ou de alguma forma você pode tomar algumas críticas. E nem sempre a gente está emocionalmente, psicologicamente preparado, blindado para isso. Como é que você prepara essas mulheres? O que você recomenda para as pessoas que querem sucesso, acham que estão prontas, mas que lá na frente podem se sentir abaladas por não ter esse preparo, essa blindagem mental que você está falando? É o que eu falo, como hoje eu estou no mundo das empresárias, junto com elas, as empreendedoras, e eu foquei nesse nicho, né? Eu até brinco, falo assim que eu fiz psicologia, psicanálise, Sim. comecei a atender todas as mulheres como terapeuta, e quando eu foquei nas empresárias, eu falei, não vou atender outras mulheres, só essas, porque as empresárias não têm ansiedade, não têm medo, não são inseguras. Não, Só não, que né? não, né? Então, eu falo para essas mulheres que qual seria o preparo para elas se prepararem para o sucesso, né? A mentalidade. Por quê? Muitas vezes, quando começa a empreender, elas querem faturar, Uhum. querem vender. E não prepara mentalmente, né, emocionalmente, para ter uma mentalidade de empresária, uma mentalidade de sucesso. Eu falo que o dinheiro, antes dele vir para o bolso, ele vem para a mente. Muito bom. Então, para ele vir para o bolso e permanecer, você vai ter que ter uma mentalidade boa. E aí você tem que aprender a se blindar, não se bloquear, e sim se blindar. Porque quando eu crio um bloqueio, eu vou fazer, eu não vou não, porque eu vou passar por isso de novo. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Então você se bloqueia. Mas quando você se blinda, você sabe que você está preparada para receber tudo aquilo que vai ser negativo, mas aquilo não vai tirar você do seu foco. Então você sabe, eu até ontem no treinamento eu falei para elas assim, quando você vai passando para o próximo nível, você também vai vir nos desafios maiores. Eles não cessam, as dores não cessam. Cada desafio, cada nível que você vai passando, as dores vai sendo maior. Só que você tem que estar preparada. Eu contei até para elas um exemplo de um cantor que ele recebeu um hater, né, que falou para ele assim: você não presta, você não canta bem, você canta mal. E ele viu aquela mensagem, ele ficou ali e foi responder aquele hater e falou assim: nossa, mas por que você tá falando isso comigo? O que eu fiz para você? Aí ele pegou e falou assim: não, porque quando eu era seu fã, eu sempre te elogiava, falava que você tinha mudado minha vida através das suas músicas e você nunca me deu atenção. Tá vendo como você se preocupa mais com hater do que com as pessoas que você Olha que legal. transforma a vida delas? Maravilhoso, né? Então eu peguei aquilo para mim. Eu falei assim, eu sei que na vida a gente não vai trazer resultado para todos. E muitas vezes a gente acha que nós somos uma impostora, porque nós achamos que o nosso pouco
é muito pouco e não pode ser muito na vida de alguém. Então, sempre se preparar, se blindando, tendo a ciência que você nunca vai agradar todo mundo, que sim, que o crescimento vai te trazer essas perseguições, mas que você esteja blindada para aquilo não te tirar do seu foco. Perfeito. É, acho que é, inclusive, um dos nossos princípios, é um dos princípios da nossa escola, né? Na base de tudo, a gente fala sobre blindagem mental e Legal. emoções inteligentes. Porque, Sim. assim, as pessoas me procuram muito, Slane, para vender mais. Yuri, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero vender muito mais. E, claro, eu posso te ajudar nisso, mas essa é a ponta do iceberg, é o resultado que a gente vê. Para você vender mais, para você ter uma gestão mais eficiente, existe uma base invisível que a grande maioria das pessoas ignora. Homens e mulheres, acho que você foca bastante nas empresárias empreendedoras que estão na tua rede, mas isso é humano. A grande Sim. maioria das pessoas esquece esse iceberg, nessa parte submersa de preparo mental, espiritual, psicológico, que a gente tem que ter uma base muito sólida para aí sim começar a ver resultado. Sempre digo que o que sustenta a árvore que você vê para fora da terra, a árvore bonita, frondosa, aquelas folhas lindas, frutos maravilhosos, é a raiz. Se você não tiver uma raiz muito sólida, no primeiro vento aquela árvore vai tombar. Né? Você quer falar um pouquinho sobre Não, esses mas princípios? só complementando, tem um princípio na nossa escola que é o deixe o seu sonho te destruir. Por quê? Porque, por exemplo, a Slane que foi capaz de bater essa meta mensal foi uma Slane. Na hora que chegou ali, era um novo nível de resultado, era uma Isso. nova vida. Então, uma nova Slane deveria surgir naquele exato momento para saber lidar com as críticas, com a rejeição, para ter um novo posicionamento. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas, por a nossa mentalidade, a gente ficar apegado ao conhecido, ela não se permite crescer, não se permite ir para o próximo nível. O Então, novo assim, assusta, né? o novo assusta. E é o que eu falo para as minhas alunas, eu falo todo dia, eu falo, tipo, é tudo sobre você. Então, assim, tudo que eu fiz me trouxe esse resultado de hoje. Para ir para o próximo nível, é uma nova Letícia, com novas habilidades, uma nova crença de capacidade, um novo nível de merecimento para conseguir manter um resultado. Então, deixa seu sonho te destruir sempre para nascer essa nova versão de você, que aí a gente se mantém sempre nessa jornada de crescimento, ó, emoções alinhadas. E aplicando esse princípio todos os dias, você já está preparado para os desafios, já faz parte do seu dia a dia. Sim. Fica mais leve, né? É. E falando então em inversões, deixa eu te fazer uma pergunta, Slane, porque eu imagino que boa parte do teu público e de quem está assistindo a gente passa por isso. Você trabalha com muitas mulheres que são empresárias, que são empreendedoras, Mulher Maravilha, gente foda, realizadora igual você, mas muitas delas também são mães, também são esposas, e eu sei que existe uma pressão social gigantesca nessas mulheres para cumprirem esses papéis sociais, familiares, domésticos, mas também para ser uma empresária de sucesso. E elas devem chegar em você doidas, né, para equilibrar esses papéis. Talvez você passou por isso. Então, o que que você fala para essa mulher que muitas vezes está aí lutando contra, meu Deus, Slane, eu não estou aguentando a pressão para ser uma mãe excepcional, uma esposa que edifica um lar e ainda ser uma profissional que gera resultado? Por onde essa mulher começa a lutar com esse desespero dela? Olhando para dentro dela e ver o que que realmente está ardendo no coração dela. Porque a gente não consegue fazer tudo, né? Ó, faça as pazes com isso. Você não consegue fazer tudo e tá tudo bem. Homem ou mulher, um ser humaninho, tá tudo bem, né? Isso mesmo. Ótimo, adorei. Eu falo para as mulheres assim, que tem mulher que ela vai pro café, ela tem que estar lá 8 horas da manhã. Uhum. Então, às vezes, ela tem que sair de casa às 7 horas. Ela tem que acordar às 5h30, 5 horas da manhã para estar lá. Vestir menino, leva pra escola, deixa café pro marido. Faz toda a logística, né? Então, eu falo assim, que tem mulher que ela tá sentada ali, ouvindo a palestra, mas ela tá incomodada, porque ela não tomou café da manhã junto com o seu filho. Então, ela tá ali se sentindo muito mal e se sentindo culpada por isso. Mas porque ela queria estar ali, mas ela queria estar em casa com seus filhos. Agora, tem outras que, naquele momento, ela não pode estar na palestra, ela tá lá com o teu filho, mas ela tá infeliz, por quê? Ela tá feliz por estar com o teu filho, mas, ao mesmo tempo, ela não tá se sentindo completa, porque ela queria estar ali junto com as mulheres, fazendo o negócio dela. Então, tem dois tipos de mulheres. Tem a mulher que o que enche o coração dela, que deixa ela realmente completa e feliz, é estar junto com a família dela o tempo todo. Uhum. E tem aquela mulher que ela tá ali com a família, ela ama estar ali, mas o que ela gostaria mesmo de estar era fazendo negócios. Então a mulher, ela tem que olhar para dentro dela e ver o que realmente queima o coração dela, para ela não se culpar. Porque, no meu caso, o meu lado que queima é estar fazendo negócios, porque eu tenho sonhos e eu quero dar uma qualidade de vida para os meus filhos. Mas, além disso, eu amo o que eu estou fazendo e eu não me sinto culpada por não estar em casa com eles. Por quê? Porque quando eu posso, eu dou o meu melhor. A gente dá qualidade ali, né, não só material, mas de tempo para os nossos Sim. filhos. Então, quando eu estou com eles, eu estou realizada. Só que tem mulher que não. Então, está tudo bem. O que que ela pode fazer? Se ela ama estar com os filhos, se ela não quer abrir mão disso, tá tudo certo. E ela faz o negócio dela no tempo livre dela.
Ou então ela faz o negócio dela, dedica somente ao negócio dela, e no tempo livre ela dá qualidade para os filhos dela. Então não há errado nenhum e nem outro. Ela tem que ver o que ela quer e o que é prioridade para ela não se culpar. O importante é ela fazer o que ela tem que fazer e ali ela vai olhar e vai administrar. O que eu amo mais é isso, então eu vou dar mais tempo para isso. E aí ela vai ver o que queima mais o coração dela e ela vai dar mais tempo para aquilo que mais arde o coração dela fazer. E vai ser até mais eficiente, né? Fazendo, exato. realizando ali. Eu acho que a palavra de ordem aqui, assim, é presença, né? É estar onde você de fato está. Então, se eu vou fazer negócios, esteja aqui, presente com o coração, a mente, a alma e espírito ali e faça as pazes com isso, né? Existe esse conceito de nós sermos multitarefa, só que hoje a gente já sabe pela neurociência de que o nosso cérebro não é multitarefa. Eu sei que principalmente para as mulheres, elas brigam com isso e falam, não, nós conseguimos fazer 15 coisas ao mesmo tempo diferente do homem. E pela neurociência, acompanhando o cérebro humano, não é uma opinião pessoal do Yuri, tá? São os cientistas estudiosos da área que dizem que, na verdade, o que o nosso cérebro faz é mudar de uma tarefa para outra de forma muito rápida. E algumas pessoas vão ter mais ou menos habilidade para fazer tudo isso. Acontece que toda vez que a gente muda de uma atividade para outra, o seu cérebro tem um tempo entre mudar, recalibrar, ganhar concentração de novo. Então, essa ilusão de que eu posso estar cuidando do meu filho, do marido, dos negócios, não sei o quê, tudo ao mesmo tempo, você está se enganando, você não está fazendo isso na melhor performance que poderia, e possivelmente se você falasse, vou fazer isso para os meus filhos, isso para o meu marido, isso para o meu trabalho, cada coisa no seu quadrado, você faria isso muito melhor. Mas a gente tem essa briga social de querer fazer tudo Precisa bem, ter o equilíbrio, né? tem que ter um equilíbrio, E aí você né? escolhe o que é prioridade. Eu escolhi Perfeito. prioridade, assim, não que eu não amo meus filhos, a minha família, mas eu escolhi a maioria da parte do meu tempo me dedicar aos meus negócios. Agora, se eu quisesse dedicar a maioria do meu tempo para minha família, o que que eu ia fazer? Eu ia fazer os negócios no horário livre. Mas a gente sabe que aquilo que a gente expande cresce. Uhum. Sim. Então, assim, tem mulher que ela tem prazer de levar o filho dela para a escola e buscar, almoçar com eles. Eu também tenho esse prazer, só que queima eu poder estar fazendo negócios e poder estar com eles no final de semana. Então, eu escolhi. Então, são escolhas. Eu escolhi fazer negócios durante a semana e almoçar com os meus filhos e jantar durante o final de semana. Agora, vai ter mulher que ela vai escolher estar com a família na semana e fazer o seu negócio no horário livre. E tá tudo certo. E senão a gente faz uma escolha meio hipócrita, concorda comigo, Islane? Assim, de eu vou ser a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, eu vou estar presente, só que você não está presente. São os filhos órfãos de pais presentes, que o pai e a mãe tá em casa ou tá almoçando e jantando com a criança, só que tá no celular, tá falando com alguém no telefone, não tá ali com aquela criança, não tá acompanhando aquele filho. Então é isso, encontra o que realmente arde no seu coração, o que é a chama que te alimenta verdadeiramente e quando você estiver com a sua família ou com quem quer que seja, dê qualidade para isso, né? Eu amei essa sua dica. Faça Muito bom. sem culpa, né? Esses dias eu até Faça sem brinquei culpa, é isso aí. com as minhas filhas, eu falei assim, elas falaram alguma coisa, eu falei, sabe, eu para ver a reação delas, eu falei assim, eu acho que a mamãe vai parar de trabalhar e vai ficar só com vocês todos os dias. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu vou estar feliz de estar com eles, mas eu como pessoa não vou estar realizada por Sim. fazer o que eu amo. E a mulher ela tem que olhar para dentro dela. Sim. Aí eu tenho duas, né? Aí uma falou assim: "Não, mãe, você não pode parar de trabalhar, porque como que você vai realizar os seus e os nossos sonhos?" Olha Ela aí. entendeu que trabalhar é uma opção, né? E isso proporciona realização de sonhos. Aí a outra menor falou assim: "Mas você já fica com a gente de sábado e domingo, Ah, né? Então, dia de semana a gente vai para a escola. Então, ela entendeu que aquele momento é o momento que eu me dedico a elas de no final de qualidade. semana." Sim. E quer dizer, e Muito no bom, tempo de né? qualidade que você tem, você cria boas memórias, cria boas referências para elas e Queria possivelmente mesmo, porque eu acompanho e vejo. exato. E vão ser meninas que vão crescer sabendo que o trabalho enobrece, que elas estão lutando pela independência delas e não vão se sentir abandonadas. Oh, meu Deus, que descaso da minha mãe, né? E quando a gente vai para os cafés, que elas gostam de ir, quando é Aham. perto, eu levo elas, parece que elas vão para uma festa. Ai, que bonitinho. Elas acordam cedo, elas se arrumam como se elas fossem para uma festa. Então, acho que elas pensam, minha mãe trabalha indo para uma festa todo dia. Aham. Então, é gostoso. Então, elas Sim. sabem que é uma coisa que é gostoso, que estou feliz. E eu estando feliz, eu posso proporcionar coisas boas para elas. Então, eu não me sinto culpada por poder passar a maior parte do tempo fora de casa. E quando está lá, poder dar o melhor para eles. É sobre isso. Você sabe que isso que você tá falando me lembra de um episódio que aconteceu muito legal uma vez com meus filhos, acho que eles tinham uns 13 anos, e eu tinha escola antes, e foi um período muito feliz da minha vida, até certo ponto, e em algum momento aquilo deixou de fazer sentido para mim, Islane. E aí eu vendi minhas escolas e comecei a trabalhar
com treinamentos, palestras, e é aqui que meu coração arde mesmo, é isso que eu amo fazer. Palestra, eu falo para ler, eu sinto todas as células do meu corpo conectadas quando eu tô dando uma palestra e vendo a evolução daquelas pessoas, daquela empresa, aquele É povo muito falando, bom. pô, vou vender mais com isso que eu tô aprendendo. E uma vez o meu filho falou assim, pô, pai, que legal que você vendeu suas escolas, né? E você vê, eles me viam ganhando dinheiro, eles me viam tendo reconhecimento, eles me viam sendo feliz até certo ponto, mas eu me estressava muito com aquela rotina. E aí ele falou assim, pô, pai, é legal ver você feliz com o seu trabalho hoje, de vez em quando trabalhando em casa de bermuda e de chinelo, que é uma coisa que você falava que você ia fazer, e você só sai daqui para fazer suas palestras. E a galera gosta, te elogiam, te chama de novo. Criar essa boa referência para os nossos filhos, eu acho que é muito legal. E que a grande maioria das crianças, estou falando isso por quê? Pela questão das crianças que você colocou no começo do nosso papo. Sim. A criança vê os pais terem uma referência ruim de trabalho, de dinheiro, de carreira, de sair de casa. Então a criança fala, cara, trabalhar é uma merda. Sim. É Conquistar verdade. dinheiro é um custo muito alto. Então, conseguir forjar na mente dos nossos filhos uma crença de que trabalho é uma festa, que trabalho é divertido, que trabalho te gera prosperidade e reconhecimento, é delicioso, não é? É, Você tem essa vocês sensação também? vocês vão ver no aniversário, segunda-feira, que foi gravado um vídeo com elas, né? Não deixaram Ah, eu que ver, que vai legal. ser surpresa. Aí já tô até imaginando, né, como Aham. que vai ser. Mas isso é maravilhoso. E, assim, o que enche o meu coração de alegria, assim, que eu falo, vale a pena todo o esforço, é que elas falam assim, elas olham dentro dos meus olhos e falam, mãe, eu quero ser que nem você quando Ai, eu que crescer. legal. Aí a gente Ai, fala assim, que você vai ser? Eu vou ser que nem minha mãe, Porra, né? acabou. E elas põem minha roupa, elas colocam meu sapato e elas se orgulham. Nossa, eu fico, né, radiante, né? Eu acho ser um exemplo. Fantástico. É Melhor do que isso. ser um exemplo, né, inspirar mulheres, é você ser o exemplo para as mulheres que você tem dentro de casa, que são Exato. as minhas filhas. Eu falo muito assim, né? Que antes de mudar o mundo, dê 3 voltas pelo quintal de casa. verdade. Eu falo muito isso, né? Acho que Sim. em todo dia você deve Vou, ouvir eu falar essa frase. vou Aham. usar, vou usar. Muito bom. Cara, porque é real. Adianta você falar, não, porque eu transformo a vida das empreendedoras, eu mudo vidas e blá, blá, blá. Beleza. Dentro de casa, você inspira as mulheres que você tem em casa. Se sim, parabéns, é congruente, né? Você está realmente construindo aquilo que você diz que vive. E não Se só minhas não, filhas, a minha mãe. maravilhoso. Nossa, ela é minha fã número 1, né? Ah, que A minha bonitinha. mãe, ela olha assim, o sorriso, ela pula, ela. Tudo que as minhas conquistas, ela. Nossa, é maravilhoso. Então a gente vê, né? Hoje, as mulheres que eu tenho, né? Que são as minhas filhas, a minha mãe, a minha irmã, elas trabalham comigo, né? Então elas vibram comigo em tudo, em Que todas as maravilha. vitórias. Isso é excelente, é maravilhoso. Inspirador, né? Inspirador. Inspirador para quem também quer construir algo grandioso. Então vamos falar de longo prazo, Slane. Sim. Hoje você saiu de onde saiu para viver essa realidade, inspirar pessoas dentro, fora de casa e onde você se vê em 5 ou 10 anos. Para onde você quer levar toda essa estrutura, toda essa comunidade, essa inspiração que você gera na vida de mulheres hoje? Ah, eu falo que não é clichê, né, que as pessoas falam isso, mas é algo real, que eu quero poder alcançar o maior número de mulheres, impactar o maior número de mulheres que, como eu, um dia esteve com depressão no sofá, mas levantou daquele sofá e eu quero poder ajudar essas mulheres também a sair dos seus sofás da Você passou vida. por depressão. Isso, por quê? Olha aí. Por isso que eu me especializei no Aham. emocional da mulher, porque eu tentava muito e não conseguia. Uhum. Não tinha resultado e tinha um sonho. Porque o emocional estava abalado, não ia, né? Porque eu não conseguia suportar as pressões da vida. Então, Uhum. toda vez que eu alcançava algo, eu voltava do zero novamente. Aí eu alcançava algo e voltava do zero. E aí, isso quando meu filho nasceu, que foi, eu fui trabalhar naquela loja. Quando meu filho completou 8 anos, eu não tinha resultado nenhum. E eu pensei em começar com 9 anos para poder. Eu já estava lá com meus 27 anos. E eu falei, vou começar cedo. E eu me frustrei, porque eu não tinha Uhum. resultado. Porque se eu tivesse um emocional bom, inteligência emocional, autoconfiança, eu teria suportado e tinha ficado rica ali no primeiro emprego. Uhum. Mas eu não consegui por causa das emoções. Então, por que que hoje eu me especializei nisso? Porque eu percebo que tem muita mulher boa, Yuri, muita mulher boa, expert no que faz, mas não consegue passar para o próximo nível porque o seu emocional lhe auto-sabota. E muitas já me perguntam, falaram assim, Slaine, eu tenho conhecimento, né, estudaram muito, eu tenho apoio do meu marido, da minha família, eu tenho recursos financeiros, mas eu não consigo ir para o próximo nível. Caraca. Então eu vejo que ali é o medo, a insegurança, né? Tudo isso paralisa essa mulher. E no meu caso, eu pelas feridas emocionais, né? As feridas que me paralisaram. Porque eu falo que eu fui rejeitada, eu fui abandonada, eu fui abusada, eu fui machucada na minha infância. E eu sempre uso aquela frase, no julgo o adulto que eu sou sem saber a criança que eu fui.
Então, eu carregava muitas feridas. Então, quando alguém me olhava diferente, eu já lembrava daquele abuso. Quando alguém me olhava diferente, eu já lembrava daquele abandono, me sentia um não. Porque eu falo para as mulheres que o não do cliente, tem mulher que tem medo, né? No terceiro não, ela não sabe o que é métrica, né? Sim, No terceiro não já desiste, por quê? Porque toca na ferida. sim. É uma Né? rejeição. É uma Ela rejeição. não aprendeu a lidar, né? Então, aquilo foi eu não suportando tudo aquilo e sem saber que eu carregava, né? Porque hoje a gente fala, era crenças, era feridas, mas naquele tempo eu não sabia que era Lógico. isso. Eu só Uhum. sabia que eu não tinha resultado, só isso. Sim. Então, aquilo me levou à sensação do fracasso. Uhum. Então, por levar a sensação do fracasso, eu desisti de ser quem eu sou hoje. Eu simplesmente desisti de quem eu sou hoje. Então, naquele momento de desistir, eu passei pro plano B, né? Eu tinha 2 sonhos, de ficar rica e de ter uma filha menina. Uhum. Aí eu desisti e ali eu fui tentar engravidar para poder cumprir com o meu propósito lá de casa, de família. Então, eu tive 2 abortos espontâneos. Caraca. Então, por passar por esses abortos, eu falei, poxa, eu sou uma fracassada mesmo. Já não consegui ficar rica e agora eu não consigo nem ter minha menina. Isso, aí eu me senti uma fracassada e isso me levou a uma depressão profunda. E aí Entendi. eu passei dias, meses num sofá, né, sem força de ficar de pé. Eu conto que eu tentava levantar para varrer a casa, eu não tinha força para ficar de pé. Eu não conseguia, porque eu não tinha energia. Por isso Nossa. que eu falo que hoje é muito importante a gente cuidar da nossa energia, né, pra gente Sim. poder produzir, porque eu sei o que que é não ter energia Sim. e é surreal isso, é uma coisa que você se culpa o tempo todo porque você quer fazer e não consegue. E você não sabe de onde tirar isso. As mulheres me perguntam assim, Yuri, como que você faz para poder ter tanta energia para estar nos cafés todos os dias? Aí eu respondo para elas, é aqui que eu recarrego as minhas energias. Porque é lá que eu recarrego com elas, aquela Sim. troca. E eu tô recarregando. E é É muito missão, difícil. né? É. Hoje é o teu papel no mundo. Você já entendeu isso, né, Islane? E você ficar no sofá, querer levantar para recomeçar e não ter força é muito dolorido. Putz, eu acho que aqui fica um alerta muito legal, porque assim, muita gente está lutando contra isso hoje. O Brasil é um dos países com o maior número de pessoas no mundo em depressão e ansiedade. Eu acho que muita gente se cobra de querer realizar mais, porque a gente vê o sucesso da Slane na rede social, vê o corpo da fulana na rede social, e as pessoas se comparam e falam, pô, eu sou um fracasso. E a pessoa vai ficando ou muito ansiosa ou muito depressiva, e às vezes você tá com a química do seu corpo mesmo completamente desequilibrada. Então você não tem força física, força mental, força psicológica, emocional, espiritual para sair do lugar. Isso é Não é? terrível. Você faz exame, você tá tudo ok com você na sua saúde física, mas você não consegue ficar de pé, você não consegue levantar da cama, você tem sono, você não tem peso nas costas, sua cabeça dói, você não consegue fazer nada. Como que você rompeu esse ciclo, mulher? Como é que você saiu desse lugar de sensação de fracasso, de tudo dando errado, aborto, quebrou financeiramente? Como é que você saiu daí? Olha, primeiramente foi a fé, né? Muita fé em Deus, porque eu falo que foi ele que me tirou daquele sofá, primeiro. E ali eu tomei uma decisão. Eu falo que o que muda o nosso jogo são as decisões da vida. Então, porque às vezes a gente quer tomar a decisão quando a gente tem, quando a gente pode, quando a gente consegue. Eu não tinha, eu não podia, eu não conseguia. Mas eu resolvi tomar uma decisão. É aí que a gente testa a fé. Fé é isso, é ser movido pelo que a gente não enxerga, né? Eu falo que é fácil você tomar uma decisão quando você tem, né? Quando você pode. Mas o difícil ali é você fazer quando você não tem recursos. E às vezes a gente coloca a culpa, né, no dinheiro, nos recursos, a gente coloca a culpa, eu não tenho apoio, eu não tenho ninguém para me ajudar, para me tirar daqui, porque ninguém me ajuda, porque eu não consigo, porque eu não tenho o conhecimento certo. Mas acho que tudo depende da nossa decisão. E o que queimou foi aquele sonho quando eu tinha 9 anos de idade. Muito legal. Falo que aquele sonho, ele foi muito real. Eu tinha um sonho também, quando eu era criança, de ser atriz. Você conhece essa história, Letícia? Não, essa não. Não, eu tinha um sonho de ser atriz. E eu contava para todos os meus amigos da rua que eu queria ser atriz. E ali um dia uns amigos meus falaram assim, Islane, você sabia que no centro da cidade eu morava em Franco da Rocha? Já ouviu Aham. falar? Já. Sou de Guarulhos, tá? Quebrada É. é igual também, né? CEP bom. Aham. Aí uns amigos meus falaram assim, Islane, você sabia que no centro da cidade onde a gente faz capoeira, tem um teatro? Quem sabe você não pode começar por ali? Eu falei, é mesmo, só que eu ficava em casa sozinha, não sei a minha irmã, onde ela estava nesse momento, só que eu tenho um irmão mais novo que eu, que ele tinha 5 anos, na época eu tinha 10. E aí eles falaram assim, vamos com a gente para fazer o teatro, só que não tinha telefone nessa época. E aí eu peguei o meu irmão e fui. E deu 11 horas da noite, nós estávamos nesse teatro. Jesus amado. Misericórdia. E ali, chegando em casa, à beira da meia-noite, eu 10 anos de idade, meu irmão 5 anos.
E sem a minha mãe saber onde eu estava. Porque eu não tinha WhatsApp, Não né? tinha WhatsApp, nem bip, né? Vocês lembram do bip? Lembro. Ela nem sabe o não. que é. Ela não sabe, né? Ela nem o que é. Nem tinha telefone. Bip era aquele que recebia só a O mensagem. pagerzinho, né? Ah, Você tem um sim. recado, liga lá pra você saber qual que era a mensagem. Isso. E ali, quando eu virei a curva da minha casa, tinha muita gente na porta da minha casa. E aí eu falei, gente, quem será que morreu? Aí eles falaram assim, quem morreu eu não sei, mas a gente sabe quem vai morrer. Era o teu velório antecipado, você nem sabia. Mas eu tomei uma surra naquele dia. É, Mas foi uma surra da minha mãe de ficar com as pernas todas roxas. Só que no outro dia, sabe o que eu tinha pra fazer, Yuri? Videoclipe. Misericórdia. No videocassete, a gente fazia foto, ia tudo pro videocassete. lembro, Aí eu sim. pensei, como que eu vou fazer pra poder fazer o vídeo? Eu só pensava no vídeo no outro dia. Então, Movida pelo propósito, tá Movida vendo? tomei a surra, mas eu tava pensando como que eu ia fazer o vídeo, qual base que eu ia passar, não existia isso, né? O que que eu ia fazer para poder no outro dia. Então eu lembro que eu tomei uma surra por causa que eu fui atrás dos meus sonhos. Então, eu sempre fui movida a sonhos. E um dia, quando falaram para mim, desiste, coloca seu pé no chão, vai viver sua realidade, você sonha demais, foi pior do que aquela surra. Voltou, sabe? Uhum. Ao tempo atrás, eu falei, eu preferia ter tomado aquela surra do que ouvir isso. Sim. E aí eu parei e pensei, eu falei, acho que é melhor eu desistir mesmo, né, antes da depressão. Só que uma voz disse assim muito forte, se você desistir, é melhor você morrer, porque você é movida a sonhos. Então, naquele momento que eu estava naquele sofá ali, na depressão, para mim poder levantar e tomar essa decisão, eu ouvi uma voz dizendo assim, né, cada um tem uma vida que merece. E aquilo me confrontou. Por que que aquilo me confrontou? Porque eu era esforçada. Eu trabalhava muito, eu tentava muito, eu ia atrás dos meus sonhos, eu só não tinha resultado. E quando você não faz nada, o seu resultado ser zero, ok. Mas quando você Faz faz muito. e não consegue, só que aí eu olhei para, eu falei, eu não mereço perder, eu não mereço ser uma fracassada, eu não mereço ser uma perdedora. Só que quando eu olhei para aquele sofá, eu mesma comecei a conversar comigo mesma. Eu falei, Slaine, tá difícil recomeçar? E eu falava, tá. Mas não tá difícil você olhar para sua geladeira e não ter nada? Eu falava, tá difícil. Tá difícil ficar de pé? Tá difícil, mas não é difícil você ver seu filho precisar das coisas e você não ter para dar? Então eu vi que era difícil ficar naquele sofá, que era difícil recomeçar, mas que também era difícil ficar naquele sofá. Escolhe o difícil, né? E aí eu escolhi o meu difícil e eu falei, eu vou levantar, porque o fracassado não é quem tenta, é quem nunca tentou, né? É. Então eu peguei e levantei e falei, e eu tomei uma decisão, falei, eu posso nunca conseguir, mas uma coisa eu não vou me culpar de nunca ter tentado. Porque o fracassado é esse. É o que nem mesmo tentou. É o que olhou pro sofá, olhou pro despertador e se deixou vencer. Agora, tentei. Uma hora eu vou conseguir. E naquele dia Muito eu bom. tirei forças da onde eu não tinha, que claro que foi Deus ali naquele momento. Eu lembro que eu levantei, limpei minha casa, tomei um banho e falei, hoje eu me permito ser curada. Porque eu entendi que que eu não lembrei da crenças limitantes, da ferida emocional. Eu queria ser curada daquela depressão, eu queria ter energia para fazer as coisas. Então, naquele momento, eu falei, eu me permito ser curada. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Por mim. Sim. E aí eu fui me permitindo ser curada, foi aí que eu fui começando a estudar para entender também tudo aquilo, porque eu comecei a entender que não era só eu que passava por aquilo, outras pessoas Sim. também estavam passando. Então, se eu me permitisse ser curada, eu ia poder ajudar outras mulheres a também a ser curada. Então, eu até tinha um projeto que era Curadas para Curar, Que né? legal. Que foi a minha segunda empresa, que é eu fiz uma empresa, né, uma escola do digital para formar terapeutas. Uhum. Mas o meu propósito de formar aquela terapeuta não é para aquela mulher só ser terapeuta e pronto, não. Ela tinha que ser curada primeiro, para depois ajudar outras mulheres a serem curadas. E ali, quando eu me levantei e me permitia ser curada, foi quando as coisas começaram a acontecer, né? Foi quando conta a parte Pode do contar. sonho. Aham, Por conta, favor, por por favor. favor. A gente tá aqui pra isso. E ali, um dia, eu tive um sonho, né? Eu tava ali no processo devagarzinho, né? Tentando, né, se reabilitar aos poucos. E ali, um dia, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que minha mãe dizia assim, você vai ter um filho e vai ser uma menina e você vai amar muito. E naquele dia, eu acordei. Você já ouviu falar, Yuri, daquele versículo que fala que se você tiver fé como um grão de mostarda, Uhum. você muda a montanha de lugar? Sim. Aquele dia, eu acordei decidida a vencer. Eu falei, cansei do fracasso. Cansei dessa vida e eu vou vencer. Só que um desejo no meu coração não era mais só ser uma empresária de sucesso. Eu queria ser mãe. Aquilo despertou muito forte dentro de mim. E aí eu acordei, olhei pro meu esposo já estava tomando café e eu falei para ele: eu tô grávida. Ele, como assim? Você acorda falando que tá grávida? Eu contei o sonho. Ele falou: ah, é um sonho, Slaine. Calma, dá uma segurada. É só um É sonho. só um sonho. Eu falei: não, sonhar eu já sonho há muito tempo. Agora tá na hora de se tornar realidade.
Eu falo que a gente não vive de promessa só, né? A gente Aham. tem que fazer essas, pegar na promessa, sentir a Uhum. promessa. E eu falei, isso tem que se tornar real. E a própria palavra do Senhor fala, traga à existência aquilo que não existe. Sim. Eu falei, eu já sonhei demais, eu dormi, eu sonhei, agora chegou a hora de eu acordar e fazer esse negócio se tornar realidade. As pessoas me perguntam, o que que você faz à noite, né, quando você não tá trabalhando? Eu falo, à noite eu oro e sonho, de dia eu trabalho e realizo. Muito bom. Muito bom. Porque aquele dia eu acordei disposta a realizar o meu sonho. Então veio uma força de dentro de mim que é o quero muito, né, Letícia? Aham, O eu quero querer muito. muito, sabe? Porque a Porque mulher, tem quando gente que quer, tem vontadinha. E outra, eu quero muito e decido. é uma Achei diferença do isso querer e do fantástico. querer muito, né, Yuri? É, Você é uma concordo. diferença do querer e do querer muito. Então, naquele dia eu falei, eu quero muito. Porque a mulher, quando ela quer muito, ela faz o dia virar noite, a noite virar dia, o domingo virar Sim. segunda, segunda virar domingo, ela faz o Não, negócio transforma o acontecer. vagabundo em trabalhador, transforma o doido num homem honesto. Não, a Não mulher é? tem esse poder de Tem. criação mesmo. E ali eu falei, não, eu vou fazer o teste. Aí meu esposo falou assim, não vai fazer o teste, porque ele ficou com medo de me frustrar, ter uma Aham. recaída na depressão, mas eu estava decidida. Eu ainda brinco nas palestras, eu falo que eu acho que eu não estava grávida mesmo, viu? Mas eu acreditei tanto. Por isso que eu tenho aquela frase, tudo aquilo que você acredita se torna verdade na sua vida. No caminho, Deus falou assim: bota um bebê Bota, nessa é. mulher, que Útero, essa doida gera aqui, gera agora, porque agora. ela Essa acreditou. mulher é doida o suficiente pra isso. Ela, não é que ela acreditou É. mesmo? Mas eu tô achando maravilhoso, Lene, isso que você tá falando, porque assim, essa diferença entre o escolher e decidir é muito boa. Porque assim, quando você tem inúmeras opções, por exemplo, você tem muita grana, você pode escolher muita coisa do que você pode fazer. Quando você tá quebrado, você tem que decidir mudar pra você poder ter opções do que fazer na vida. Então, acho que escolher é muito fácil quando você tem inúmeras opções, quando a vida já andou, quando tá tudo caminhando, ou quando você já recebeu isso de alguém. Decidir sem ter nenhuma perspectiva na frente, é aí que a nossa fé é testada, que é outro dos nossos princípios, né? A gente fala ser movido pela fé, ser movido pela visão, ser movido por aquilo que ainda nem existe, são as Colocar o grandes pé. almas. Colocar o pé para Isso. Deus colocar o chão, Isso. são o que as grandes almas e os grandes realizadores têm em comum, que eu observo. Pô, a gente fala com muita gente legal, pessoas com histórias inspiradoras, e o que eu vejo de característica muito forte em comum é todas essas pessoas nos seus piores momentos, e corrija-me se eu estiver errado, foram movidas por essa fé, e aí até independente de qual crença a pessoa segue, mas de assim, acreditar em algo muito maior do que ela, antes dessa coisa sequer ter a possibilidade de desistir. É isso. Mas vai lá que eu quero ouvir a história. É, mas desculpa, né? Eu só Mas queria você fazer foi esse lá. parênteses. Você foi lá fazer o teste. E aí a enfermeira olhou pra mim, entregou o papel na minha mão e disse assim: parabéns, você já sabia, né? Rapaz. E eu peguei, cheguei em casa, assim, toda feliz. Falei, gente, eu tô grávida, eu tô grávida. Só que eu fiquei grávida 2 vezes, né? Aham. Essa é Ah, aquela, quer dizer, 3, né? Aquela já era a 4ª gravidez. É que ah. você teve seu É, filho teve, e dois eu perdi, abortos, então né? era apenas mais uma gravidez. Isso Sim, não era garantia, né, no olhar das outras pessoas que sim. não tinham aquela fé que eu estava naquele momento. Meu esposo não, mas algumas pessoas da família disse assim, tadinha, vai perder de novo. Por isso que eu falo que as pessoas, elas têm medo de novo, né? E eles não falaram aquilo por maldade, mas Uhum. porque, poxa, pode acontecer de novo, Sim. né? E as meninas, elas se espantam quando eu falo isso. Eu falo, mas não sei por que que você se espanta, porque a gente tem medo mesmo do de novo. Se eu me relacionar e sofrer de novo, se eu for Uhum. traída de novo, se eu perder, se eu investir e não der certo, se eu Sim. falir de novo, a gente tem medo do de novo. Mas eu vi uma voz assim, foi muito nítida, Yuri, né? Para quem acredita, né, nisso, eu acredito que foi Deus mesmo que falou. Ele falou assim: não tenha medo, não vai ser de novo, vai ser tudo novo. Olha que legal. Então aquilo foi muito forte, sabe? Aquilo encheu meu coração de força, de fé e de alegria. E aí hoje a Bruna estava grávida da Bruna, hoje ela tem 10 anos. Passou 2 anos, eu engravidei de novo da Ana Beatriz, e hoje eu tenho 2 meninas. E quando, ali no A fé berço, foi tamanha que não foi uma, foi foram 2. duas, Aí meninas. eu falei pra Deus, eu brinco, né? Eu falo assim, era só uma, né? Porque Escutou a mesmo, né? responsabilidade era muito grande, né? Aí eu falo que aí Deus fala assim, mas quantas vezes você perdeu? Aí eu falei, 2, então eu tenho dupla honra pra você. Maravilhoso. Então quer dizer que o não de Deus não quer dizer que ele não vai fazer. Ainda não é chegada a minha hora. Não Não é? agora, né? Porque quando a gente ouve o não de Deus, parece que não vai acontecer, né? Porque a sensação que eu tinha é que eu nunca ia poder engravidar novamente, que eu ia perder se engravidasse. Mas Deus falando, não é o momento, mas o momento vai chegar. Uhum. E aí se torna, eu falo que histórias difíceis de ser vividas são boas de ser contadas, né? Olha, adorei isso. Então, Muito eu bom, tive que né? passar por essa história difícil para hoje ser boas e inspirar outras mulheres a passar por isso. E ali no berçário, quando a minha filha nasceu, que levaram ela para mim, que eu olhei para ela, passou um filme na minha cabeça.
passou todo aquele filme, sabe? Naquele dia que eu acordei, que eu acreditei, que eu tive fé, e ali se tornou real, né? De trazer a existência. Eu vi que eu trouxe a existência, aquilo que não existia mais dentro de mim. Então eu falei, eu trouxe a existência, e ali, Yuri, eu criei asas. Aí foi a partir daquele momento, eu falei, tudo é possível que crer. Que é, inclusive, meu lema de vida, né? O impossível é temporário, tudo, absolutamente tudo é possível. Agora uma pergunta pra você, Slane. Você seria 30% do que você é hoje se você não tivesse passado por depressão, perder suas filhas, né? Essas gravidezes espontâneas que você teve? O que seria de você sem ter passado por todos esses momentos de teste de fé? Ah, com certeza, né? Nem 10%. Isso nos fortalece a cada dia. Todas as vezes que a gente se depara com um desafio novo, a gente lembra dos que a gente já superou, do que a gente já passou. Quando a gente ouve um não, eu já ouvi 2 não. Então, eu sei que uma hora o sim chega. Isso nos traz força, isso nos fortalece, isso nos deixa forte, isso nos encoraja, né? Isso nos traz ousadia da conquista e de que Deus está conosco e é só questão de tempo. E de Deus É, nos forjando a cada dia a ser uma pessoa É melhor. isso. é porque E eu nem é tenho. o tempo de Deus, né? Porque ele poderia realizar, sim. É o Sim, tempo da gente do estar seu sendo preparo. preparado. Ele Aham. fala, né? A gente pede para Deus fazer algo pra gente, Deus faz isso e aquilo, e Deus ele fala, já tá tudo preparado, se prepara para aquilo que já está preparado para você. É, às vezes a Exato. gente não tá pronto porque a gente acha que quer, que é o nosso momento, né? Não, e eu pergunto isso porque é muito comum nós rejeitarmos ou ficarmos bravos, né, com as coisas ruins que acontecem na nossa vida. E você contou aqui inúmeros momentos que, poxa, deve ter sido difícil realmente passar. E a gente esquece que essa história difícil, ela vai ser maravilhosamente contada quando você superar lá na frente. Então fica aqui uma lição, porque a gente sabe que hoje, boa parte dos brasileiros tem alguma disfunção emocional, alguma coisa infeliz na carreira, na vida financeira. 80% das pessoas no Brasil estão endividadas. Então, quando essa pessoa está ali no dia a dia, vendo a gente aqui conversando, vendo uma história de sucesso, é muito fácil ela falar assim, poxa, mas é fácil para a Slane contar hoje, é fácil para a Letícia me falar isso agora, linda com a vida que ela tem. O que ela talvez não perceba é que nós já fomos essas pessoas há alguns anos atrás. Sim. Em algum momento nós também tivemos que ter a fé que talvez elas hoje não estão tendo. E entender que ainda é difícil, E que sim, que não é fácil, porque às vezes a pessoa fala, tá ali já no palco, conta a não, história difícil que já passou, agora a vida tá lá na Europa, tá lá não sei aonde, a vida dela deve ser maravilhosa. Sim, graças a Deus hoje a gente colhe o que a gente plantou, mas não quer dizer que o tempo todo é um mar de rosas, não é, gente? A gente não É pode ser verdade? hipócrita e falar, ai, minha sim, vida é um mar de... A imagina. gente tem os nossos desafios, a gente tem as nossas E lutas. proporcionais. Se antes o Sim. teu problema era desejar bolacha recheada e Danone, hoje você deseja outras coisas que ainda podem ser inacessíveis neste momento, né? Hoje eu estava vindo com minha esposa escutando o podcast do Thiago Brunet, ele falou assim, que saudade dos boletos pequenos, né? É verdade. A gente Exato. almeja algo, mas assim, os desafios são maiores, as dores são maiores, não é? Então, assim, eu falo que tudo que a gente passa lá atrás nos fortaleceu para a gente passar por esses desafios que estão vindo agora. Porque não cessam. As Exato. lutas vêm, os medos vêm, as inseguranças vêm. Então, assim, a gente vai se preparando todo dia. Todo dia é um preparo pro próximo nível, né? Eu É acho que verdade. essa perspectiva de vida, de entender que tudo que é desafio, tudo que te confronta todo dia, tá te preparando para ser alguém melhor, maior, mais grandioso, é maravilhosa. E não aquela postura de, tive um problema, pô, minha vida é uma bosta, que saco, Deus não gosta de mim, o meu Ficar se vizinho não gosta de mim. comparando, né? Não. Quem compara, para, né? É. E eu acho que o que mais deixa as pessoas se sentindo mal e se perdendo a força de continuar é ficar se comparando a vida do outro e achar que a vida do outro é maravilhoso e que só ele passa por aquele problema. Eu acho que o que me ajudou muito é falar assim, poxa, aquele cara ali que me inspira, ele tá ali, mas ele também enfrenta a luta. Porque você tá Acontece com vendo ele a pontinha do também. iceberg, mas e o É. que tá nos bastidores dele? O que acontece fora da rede social? O que acontece quando ele se tranca no quarto dele para pensar na vida? Ele também tem bastidores, assim como E você eu fui tem. olhar as pessoas que me inspiram, tal, que já chegou aonde eu quero chegar. Meu, se você for olhar a história deles, eles passaram por dores, passaram por enfermidades, passaram por situações. E será que você está preparado para passar por tudo aquilo que eles passaram? É. Eu vi outro dia um negócio muito legal que falava assim: todo mundo quer
o sucesso, né? Todo mundo quer o que você alcançou. Ninguém quer percorrer o como você verdade. alcançou. Então, toda vez que você vê alguém que você tem uma história que te inspira, que tem coisas, ou que tem uma família, que tem uma empresa, que vive algo que você ainda não vive, você fala, pô, eu também quero isso. Legal, você está disposto a enfrentar e viver tudo Pagar que o essa preço, pessoa, né? a pagar o preço que essa pessoa viveu, estudar, se preparar, se desenvolver, ser forjado nas dificuldades que essa pessoa passou? E a maioria das pessoas não tá. E Quanto tá tudo mais lhe bem. é dado, mais lhe é exigido, né? Mas é porque É quando eu isso. fui olhar para a vida de algumas pessoas que me inspiram, eu falo, não quero não tô Não preparada tô não. disposta isso. Não a estou pagar tudo disposta. isso. Eu Porque também já tem falei preço que a isso. gente está disposto a pagar e tem preço que a gente não quer pagar. E Exato. tem preço que eles pagam que eu não quero pagar. E Exato. entra naquilo que você falou, faça as pazes com isso. Pô, eu quero tal vida. Legal. Quando você olha pro preparo que aquela pessoa tem que ter pra viver aquela vida, você fala, talvez não é pra mim. E tudo bem, mas faça as pazes com isso. Muita gente disse que quer ser milionário, muita gente disse que quer ter um shape, um corpo perfeito e muita saúde. Cara, tu tá disposto a abrir mão do brigadeiro que você come e a treinar todo dia? Às vezes você não tá, e tudo bem. Você tá disposto a trabalhar igual fulano trabalha pra ter a fortuna que ele tem? Às vezes você não tá, e tá tudo bem. Mas faça as pazes com isso, né, Slane? Isso mesmo, maravilhoso. E uma pergunta pra vocês, Slane. Diante de tudo isso, eu acho que eu até já sei a resposta, mas eu preciso te perguntar. Quantas vezes você pensou em desistir disso tudo, mulher? Eu acho que todo dia a gente pensa um pouquinho quando vem um desafio diferente, né? Mas eu aprendi uma coisa: se tiver que chorar, a gente chora, se tiver que gritar, a gente grita, se tiver que se descabelar, a gente se descabela. Eu aprendi a viver meus lutos, sabe? Eu vivo ali. Fala mais disso, por favor. Porque às vezes as pessoas veem só a Mulher Maravilha, vê o super-homem na rede social. Não, cara, a vida é foda pra gente também. Claro que é. E tem dia que eu falo, poxa, hoje eu não tô legal comigo, nossa, hoje eu tô triste, hoje eu tô desanimada. E aí eu vou viver meu luto ali, eu fico triste, choro tudo que tiver que chorar. E no outro dia a gente seca as lágrimas, faz a maquiagem e continua. Porque às vezes a pessoa acha que ela tem que ser forte o tempo todo, Não. né? E como aquela questão que você falou, a gente não dá conta de tudo e nem somos fortes o tempo todo. Aham. Então a gente vive o nosso momento. Eu tô triste, deixa eu ficar triste aqui, deixa eu ficar quietinha, deixa eu chorar, né? Eu só não posso levar isso pra frente, mas eu vivo aquele meu momento de tristeza, eu vivo aquele momento de choro. Eu não tô legal, quero ficar quieta, quero chorar, quero brigar. A gente briga, a gente grita, a gente se descabela. E Acho- depois a gente se levanta e continua. Eu acho que isso é a inteligência emocional, o equilíbrio emocional vivido na prática mesmo, né? Vou te dar um exemplo muito prático, muito pessoal. A minha mãe faleceu tem uma semana. Uma semana. Uma semana. Tem exatamente uma exato. semana. Minha mãe É faleceu. verdade. Tem é exatamente uma semana de câncer de pâncreas. A minha mãe ficou quase um ano em tratamento disso. E no dia que minha mãe faleceu, durante a madrugada, naquele dia nós passamos o dia inteiro cuidando de providências funerárias, cremação, velório, despedida, acolhimento da família, dos amigos. E naquele dia à noite eu fiz mentoria com a minha comunidade de alunos. Eu não contei pra ninguém. E no fim da mentoria, que foi inclusive uma das melhores mentorias dos últimos tempos, todo mundo muito feliz, tal, feedbacks maravilhosos, tal. Eu falei, galera, deixa eu só contar uma coisa pra vocês hoje, porque muitos de vocês nos bastidores me questionaram se a gente ia ter mentoria hoje, porque vocês viram algumas coisas nos stories. Mas a minha mãe faleceu hoje. E eu fui cuidar de tudo isso, né? E ainda assim quis estar aqui, porque é o meu compromisso com vocês, é o meu papel nesse mundo, isso aqui me recarrega, é o que eu amo fazer, e isso aqui é inteligência emocional vivida na prática. A galera em choque. Tô contando isso porque você falou de vivermos os nossos lutos com prazo de validade para isso. É. A minha mãe já estava em tratamento há muito tempo. Não era nenhuma surpresa que em um momento ela viria sucumbir. E na última semana dela ela falou: "Vem se despedir porque eu tô sentindo que eu tô indo embora". No dia que minha mãe faleceu, eu já tinha vivido o luto. Eu já estava preparado. Então foi muito fácil para lidar. E na verdade foi um alívio para ela e para toda a família por vê-la mal e vê-la decaindo e vê-la sofrendo. Então muitas vezes eu acho que a gente só trava na vida de não viver os nossos lutos, de um término de relacionamento, de uma falência, de um momento ruim de desafio na nossa vida, porque a gente não tem preparo e não antecipa essas coisas, né? Então, prepare-se, antecipe. Acho que a única... Aceite, né? Aceite, acho que é isso, a palavra é essa, aceite. A única coisa que a gente tem certeza na vida é que imprevistos acontecerão. A gente vai perder coisas, perder pessoas, perder oportunidades, da mesma forma que você vai ganhar algumas que você nem imaginava. Então, aceite. E é aquilo, né? Toda emoção, ela vem e passa. A alegria, a felicidade, a tristeza. Então, o que que é essa emoção? Quando eu aceito, o que que ela quer trazer pra mim de informação? Porque o problema nunca é o problema. Eu tô triste, mas de onde como eu vem? lido com ele, né? De
onde vem essa tristeza? Essa Qual foi o autoinvestigação. gatilho, É, né? aí você consegue senti-la na intensidade certa e durante o tempo necessário ali. Uhum. As pessoas que não têm esse nível de consciência, de aprendizado, é onde elas se perdem. Por Ficam, né, na exemplo, emoção pra ficam sempre, né? presas no luto, ficam presas na tristeza. Não deixa a emoção ir. Mas uma coisa que o Yuri falou, que as pessoas têm que, ela tem que medir é isso. No caso dele, ele escolheu estar ali. Aham. Eu não escolheria estar ali. E tá tudo bem. Sim. Agora as pessoas, ela fala, não, só porque o Yuri está ali, eu Eu tenho que estar fazer. ali Isso também. é perfeito. Eu já não ia escolher estar ali. E quem ia estar errado? Eu ou ele? Nenhum dos Nenhum. dois. Ah, não, e Tá no tudo dia certo. eu me questionei disso. Eu falei, pô, e aí, eu estou bem pra fazer a mentoria com o grupo? Eu falei, quer saber, no fim das contas, tá todo mundo aliviado. No fim, ela descansou. No fim, eu tô em paz. Eu já tava preparado pra esse momento. Vou fazer. Foi uma escolha sua, porque uma você escolha iria se sentir consciente. bem fazendo aquilo. Isso. Mas esse Mas é o sem me problema. forçar. Eu me respeitei muito. Esse é o problema da humanidade, porque a pessoa não está bem para fazer aquilo, mas só porque você fez, ela quer fazer também. Exato. Então, cada um tem que entender as suas limitações, o seu espaço. É que nem quando eu falei lá da loja, e é o que acontece muito hoje no mercado. As pessoas querem fazer o que todo mundo está fazendo, A sem mesma olhar coisa. as suas limitações. Uhum. Então, as E pessoas isso é têm que parar de se superpoder, comparar. né? Porque você é muito boa, Slane, em coisas que eu vou ser um completo incompetente. Então, poxa, por que vice-versa. que a gente... E vice-versa. Então, por que que a gente vai querer ser igual a Lei, Slane? Não, seja a sua melhor versão. É isso que eu Seja o falo, né? super-homem no seu universo, né? É isso que eu falo. E na questão, né, do seu luto, que nem você falou, eu já vim me preparando para isso. Sim. E no caso, eu falo que aquela depressão, aquele momento que eu vivi, hoje eu falo, eu precisei viver aquele momento. Perfeito. Por quê? Foi o meu luto por eu ter sido fracassada. Uhum. Então eu passei aquele momento e falei, poxa, agora deixa eu levantar e recomeçar. Só Eu me que permiti ficar naquele momento, mas eu vi que aquilo ali não era mais para mim. Perfeito. Falei, isso, eu vivi o que eu tinha que viver, eu me lamentei o que eu tinha que me lamentar, mas agora chegou a hora de eu recomeçar, não é mais isso para mim. Então isso foi importante. Agora o difícil é se eu tivesse ficado naquele sofá até Sim. hoje. É verdade. Então tem pessoas também que têm dificuldade para recomeçar, Um relacionamento, uma empresa. porque tem medo do de novo. Isso, maravilhoso. Eu amei isso do tem medo do de novo, né? Né? Tem medo do de novo e não se permite recomeçar, não se permite, porque e se eu passar por essa situação? A gente tem que entender o que ficou para trás, ficou. Não quer dizer que você vai repetir padrões se você decidir que você vai vencer, né? E Perfeito. que você não vai viver mais aquele momento. Não é porque eu passei por aquilo, não é porque o meu pai passou por aquilo, que eu vou passar por aquilo de novo. E isso é bem legal que a gente estava falando da questão de as pessoas, elas se comparam muito, né? O Yuri estava ali no momento difícil da vida dele, ele estava ali, então eu tenho que estar também. Então, isso eu aprendi e me ajudou muito. Eu acho a Letícia linda, amo ela, me inspiro nela, só que não adianta eu querer fazer o que ela tá fazendo que não vai dar certo pra mim. E as pessoas, elas se frustram por causa disso, porque elas não se respeitam o seu momento e não olham pra ela e vê o que funciona pra ela. É. Então você tem que olhar pra dentro de você e ver o que funciona pra você, o que vai dar certo com a tua essência, porque a pessoa às vezes ela tem vergonha de aparecer nos stories, porque mas porque a Letícia parece tão bonita que não sei o que, fala bem e eu falo baixo. Seja você. As pessoas se Exato. conectam com quem você é. E tem pessoas, Yuri, que já falou pra mim, tá? Falou assim, Slane, por que você não para um pouquinho de falar de Deus? Porque o dia que você parar de falar de Deus, acho que você vai conectar mais as pessoas. Mas quem disse que você quer conectar com as pessoas que não querem te ouvir falar de Deus? Entende? Né? E aí, se você fala isso pra uma pessoa que não está preparada emocionalmente, ela para de falar as suas verdades e ser quem Perfeito. ela é pra querer ser o outro ou fazer o que o outro está mandando ela Vai fazer. ficar então agora infeliz, deixa eu né? dar esse Vai ficar exemplo, infeliz, então. E vai deixa. tomar no cu que não gostar, tá? Pelo seguinte. Ele tá sendo ele. Tô Slane sendo deu eu, asa. Porque é o seguinte, Porque quando... talvez ele falou, não vou falar palavrão, que aí ele Exato. não fala. Não, ele tá sendo Não, ele, não. verdade. Inclusive, eu falei alguns aqui no meio, mas eu lembro que assim, eu tô falando isso porque quando eu tinha escola, uma característica minha muito marcante é eu tenho altíssima energia, né? É, A minha entrega, tem. se eu acordo assim, A palestra dele, você não tá entendendo. o Conta- povo sai da povo palestra assim, ó, assim, eles Jesus, nem eita sabem o porra, que eita eles estão porra, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É a coisa É a que a galera... personalidade dele. Isso. não é? Aham. E eu lembro quando eu comecei a dar palestras, alguém que se propôs a me dar mentoria falou assim, olha, uma coisa que você não pode fazer é falar palavrão em palestra, Verdade. porque pega mal no mercado, nananana. Eu entendo que talvez em 1980 o mercado era um. Hoje em dia as pessoas estão prezando cada vez mais por autenticidade, quem você verdadeiramente é. E é uma característica minha, não é que eu falo pra impressionar, pra chocar ninguém, tá no meu linguajar. Eu não consigo dizer, nossa, isso aqui foi bárbaro, foi excepcional. Eu falo, nossa, foi do caralho. Eu posso estar falando com um pastor, eu vou falar assim. É verdade. Inclusive, a pastora já me deu essa Já. bênção, né, de Aham. que eu posso falar palavrão, porque é muito Mas é meu. questão também, eu acredito, de respeitar cada espaço. Com certeza, porque Sim. tem lugares que eu vou mais e menos. É, Exato. porque assim, se o pastor te chama pra palestrar lá na igreja dele, você. Falei só 2 ou 3 na Aí igreja. você.
Não, mas você vai tentar se policiar porque Com você não tá na sua certeza. casa. Agora você tá na sua palestra, o seu palco, o seu podcast é seu, a casa é sua. Exato. Uhum. E Entende? claro, a gente A dose gente respeita o respeita. Por público, exemplo, claro, eu sim. gosto de fazer oração no final lá da palestra. Perfeito. Sim. Aí, mas a casa é minha. Então eu vou orar e quem quiser estar ali, vai estar ali. Mas agora, se alguém me chama e fala, Islane, eu vou te pedir pra você não fazer oração, tudo bem, eu respeito. É a casa da É pessoa, a casa da respeito. pessoa. Perfeito. Então eu acho Sim. que tudo tem que ter limite e equilíbrio. Concordo. Alguém tá me convidando e falou, Islane, não, no final da palestra você não faz. Eu, tudo bem, eu não vou Uhum. fazer. Mas agora, se eu tô na minha casa, no meu palco, Vou a pessoa vai falar esbaralhar, pra né? mim não fazer? É isso Ou aí. então eu tô na live com alguém, aí a pessoa lá no Instagram fala, não fala, né? Aí eu posso escolher se eu quero ou não ir. Participar É, ou não, verdade. exato. Participar É. ou não. Então tudo depende de equilíbrio, mas a Sim. gente tem que ser a gente. E eu tô falando isso justamente por isso, porque acho que muita gente deixa de ganhar projeção, crescimento, respeito, autoridade, de aparecer, porque ela tá querendo ser a Slane, ela tá querendo ser a Letícia. E quando ela, às vezes, no caminho, E só ela pra vê fechar que esse ela nem raciocínio, queria. inclusive porque Deixa. assim, nessa última palestra que eu fiz, eram só donos de parques, os maiores parques do Brasil, por exemplo, Ah, é um verdade. monte de CEO, gente de muito respeito, gente hiper qualificada, mas o que terminou e o povo veio falar, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, eu achei do caralho a tua palestra, eu me senti tão à vontade, porque, pô, eu nunca vi um palestrante fazer isso de forma tão autêntica, Porque se É. conectou. porque conectou, porque E vai é a ter gente minha que saiu de lá verdade. falando, nossa, que cara, né, meu? Só E fala pode besteira. acontecer, e tudo bem. Claro, esse cara, tá tudo bem. Eu não preciso agradar 200 milhões de Não pessoas vai no Brasil. agradar, E nem me não propõe tem isso. como. Nem Jesus Cristo, cara, agradou todo mundo, nem Buda agradou todo mundo. Então quem sou eu, né? Um E aí mero- eu palestro no mesmo lugar que você, vai ter gente que vai amar sua palestra, vai ter gente que vai gostar da minha, não vai gostar da sua, vice-versa, E e vai ter gente que vai gostar vice-versa. dos dois e pronto. Exato. Exato. E É tá sobre tudo bem. isso. Eu Então só falo, tem seja espaço você. para todo mundo, Claro que desde tem. que você consiga ser você. Exato. Só Porque seja quando você tá tentando ser outra pessoa, você tá agindo com mentira, com máscaras. Você vai se conectar com gente que age com mentira e máscaras. A pessoa Perfeito. até fala, por que eu me conecto com pessoas assim que não são? Esquisita. É, Porque você é esquisitas. esquisito, Porque eu seu tô esquisito. sustentando uma máscara que nem é minha. Ah. Não consegue sustentar por É. muito tempo, né? Eu Exato. falo assim, gente, se eu tentar ali ficar forçando nas palestras uma pessoa que eu não sou, vai ficar Não sustenta. pesado. Vai ficar. Sim. Nas Eu- palavras do budismo, existem 3 coisas que a gente não esconde por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. É. O budismo fala isso. Não É dá, muito como você legal. vai esconder o sol? Como que você vai Exato. esconder a lua? Não tem E como, a verdade é a mesma verdade. coisa, né? Meu pai dizia que a gente esconde a verdade, a gente pode mentir pra pouca gente por muito tempo, a gente pode mentir pra muita gente por pouco tempo, pouca gente por muito tempo. Você não vai mentir pra muita gente por muito tempo. Uhum. Não vai. Então, só seja você. Ainda mais hoje com rede social e tanta conectividade, só seja você. E vai ser mais leve sua jornada, vai ser Exato. mais tranquilo. É, porque Exato. aí a pessoa olha pro menino que tá começando, olha pro Yuri e fala, eu vou palestrar que nem ele. Só que aquele não é a essência dele. E aí, Exato. Coitado. E eu tô fazendo isso aqui Sim. tem uns 800 anos, É. cara. Então relaxa. E- Até quando eu coloco um palavrão, uma brincadeira ou outra, tudo aquilo já foi testado, validado, tem um porquê, né, na minha palestra. Não é uma coisa hoje aleatória, doida. Não você é um vai atrair aventureiro. aquele público que você quer, Exato, né? Sim. exato, É exato. a lei da atração, né? Muito Mas bom. antes da gente finalizar, porque o tempo voa quando o papo Muito tá muito rápido. bom. Ah, podia ficar aqui o dia todo, né? Exato. A gente termina, pode falar assim, pô, por que a gente faz de 1 hora? Vamos fazer de 2 ou 3, né? É verdade. Mas antes de a gente caminhar para considerações finais com a Slane, eu gostaria que você falasse aqui do nosso patrocinador, do nosso apoiador, para quem está aí nessa jornada de querer ter mais equilíbrio emocional, para ter essa performance que a gente está falando aqui. E para você que viu essa história inspiradora e fala, eu quero começar, mas eu não consigo, porque eu me sinto travado. De fato, nesse exato momento, você não consegue, porque você não trabalhou o seu emocional. Ou às vezes você vê o Deus aqui, todo maravilhoso, palestrando no mundo todo, vendendo horrores, fazendo muito dinheiro, e você fala, eu queria ter esse nível de capacidade, mas eu não me sinto com essa potência. Tudo isso acontece por falta de um alinhamento emocional. E dentro da nossa escola, a E2AP, você encontra 17 princípios para desbloquear tanto o seu emocional, quanto também encontra o Neurovendas, com o Deus aqui, que lá ele te ensina a ativar todos os instintos primitivos do seu cliente. Quando eu tive acesso, Slane, a esse conteúdo do Yuri, porque o Yuri, Já tô curiosa. ele já. foi fruto do meu mural. Eu tinha especificado. Você não colocou que você queria ir pra Disney? Eu sei um pouco da Sim. história da Slane, Uhum. então. Você colocou que você queria ir pra Disney, eu tinha lá, eu já me trabalhava, já tava na cura, eu coloquei no meu mural tudo que eu queria num Deus. E materializei ele ao meu lado. Uau, parabéns. E quando eu me conectei com A ele, gente tinha a nossa lista e nós uma batemos semana. quando a gente se conheceu. sério, com uma semana a gente tava batendo o que ele queria, o que eu queria. E aí eu tive acesso ao conteúdo dele. Eu já palestrava, eu já dava mentoria, já trabalhava no individual com mulheres, com homens, com desbloqueio emocional. Eu
tive acesso ao conteúdo dele do Neurovendas, que ensina a ativar os instintos primitivos, o cérebro inconsciente ali do seu cliente. Gerar Naque- desejo emocional Isso. nas pessoas. Naquela semana, eu tinha meta de fazer 100 mil no mês. Naquela semana, eu fiz 100 mil em 7 dias. Mais de 100 mil. Uau. Os 6 em 7, que a gente tanto Sim. escuta falar, nem estava previsto. Eu fiz, foi isso. De nada. Tô te contando isso pra você ver que é real, assim. Foi o meu desbloqueio ali. Porque Muito eu já bom. tinha alinhamento emocional, então só tava faltando as técnicas certas pra conseguir executar e ter um fechamento de qualidade. Então, dentro da nossa escola, você vai encontrar isso pra sua vida, para os seus negócios. Coloca no link aqui abaixo, vai ter o link pra você entrar na E2AP. Fala que quer, que lá nosso time vai te dar uma condição especial pra fazer parte da próxima turma. Fala que você veio pelo Egrégora Cast, que a Andrea vai te dar um carinho, Vai. um cupom. Quando Nossa, começa a próxima qualidade. turma, Yuri? Nosso time Quando começa a nossa próxima turma? tá do dia 4/11. É isso, é 4/11, verdade. Inclusive, vai começar junto com um desafio que a Lê tá abrindo, que tá bonito. Vai lá no nosso perfil que tem muitos convites. A gente sempre edifica vidas através do nosso viver no nosso perfil também. Todos os dias, tá? Porque nós sempre dizemos o seguinte, né, Islane? Que não adianta nada a pessoa ter só ali, e cuidado nesse só, tá? Mas muito alinhamento emocional, psicológico, até espiritual, se ela também não consegue ter desbloqueio financeiro, Com emocional de certeza. negócios e vendas. Técnica, né? Isso, Né, técnica para fazer sim. isso. E não eu viro Buda, eu viro Jeová na Terra, mas pobre. E a gente ainda vive no mundo material, que a gente precisa de dinheiro para prosperar, para pagar nossas contas e atingir nossos sonhos materiais. Por outro lado, de nada adianta eu ter muita técnica, muito conhecimento em vendas e Gera negócios, obesidade, né? Uhum. obesidade mental, sendo um completo desequilibrado psicológico e emocionalmente. Eu vou ter altos e baixos e eu não vou conseguir aproveitar nada desses ganhos que eu tô tendo. Então, nós trabalhamos esse equilíbrio entre as Ah, duas muito bom. pessoas. Tudo tem que ter equilíbrio, né, gente? Você já Tudo comeu um tem que ter arroz sem equilíbrio. sal? Exato. Um arroz verdade. salgado? Eu falo que na vida tudo tem que ter Exato, equilíbrio. Então, exato. isso do mesmo jeito, o conhecimento, a fé, o emocional. Porque se você ter um demais, não vai. Se você no outro, não tem que ter esse equilíbrio e isso é maravilhoso. E eu queria então pegar exatamente esse seu gancho, Slane. Já que a gente está falando aqui de equilíbrio, de ter uma vida sistêmica, uma vida que funciona em todos os aspectos, agora você tem 8 bilhões de pessoas no planeta Terra te olhando naquela Uau. câmera. E o que você gostaria de deixar de mensagem para essas 8 bilhões de pessoas da Terra, se elas pudessem te ouvir neste momento? Eu falaria para elas se conectar com elas mesmas. Porque é muito importante você saber o que você deseja, o que você quer e aonde você quer chegar. O como você pergunta para quem já chegou lá. E o como também pertence a Deus. Então é muito bom você se reconecte com você mesmo. Acredite com todas as suas forças que é possível. E eu vou deixar minha frase clara, que tudo aquilo que você acredita se torna verdade na sua vida. Maravilhoso. Pô, Maravilhosa. que fechamento shakespeariano, quase. né? Foi poético, foi maravilhoso. Eu espero de verdade que este episódio, que esta filosofia de vida dessa deusa tenha agregado na sua vida. Slane, tenho muito que te agradecer pela sua Muito. presença. Você Você foi pelo um transbordo, presente um na presente nossa vida, mesmo. né? Eu Tá. falo. Eu me sinto muito honrada, né? E cada um, eu falo que a Letícia que foi um presente para mim, porque eu falo para Deus, Deus, quem eu vou conhecer hoje? Quem o Senhor vai me apresentar hoje, né? E eu vejo, né? As pessoas assim vão se conectando com a gente e eu me conectei muito com ela, né? Maravilhosa. Parabéns por ter essa mulher, Muito essa deusa, obrigado. como vocês falam do Seu lado. merecimento também. Seu tá merecimento, bacana, né? tá em dia, né? Assim como ela também te cocriou, né? Porque ela me Sim. contou Isso. sobre isso, ela contou. E é assim que a gente vai, né? A própria palavra de Deus fala, andará os dois juntos se não estiverem de acordo. Então, isso é maravilhoso, né? A gente se torna uma carne só. E eu desejo a vocês muito sucesso. É só o começo obrigado. de tudo que Deus vai fazer na vida de vocês. Vão prosperar muito. Eu vejo pela Letícia que eu tive a oportunidade de conhecer, tem um coração incrível, né? Incrível. Coração maravilhoso, muito humilde. E essa humildade, essa sinceridade, essa vontade de vencer vai levar vocês a lugares muito grandes. Pode Muito ter certeza obrigado. disso. Eu tenho Deus certeza disso. abençoe. Ela é o melhor ser Gratidão, humano que eu pude recebemos. conhecer na Terra. Então, escolhi bem a mulher para estar ao meu lado, né, meu Maravilha. amor? É isso. Não só abençoar os seus negócios, mas a vida de vocês. Que É seja um isso. sucesso. Muito E Amém. obrigado. eu espero vocês segunda-feira no nosso Com certeza aniversário. estaremos lá. Conta como que as pessoas que estão aqui, que vão querer te Isso. seguir, vão querer ir pra sua rede, pra ver a gente lá, né, pessoalmente. Onde porque eu elas tô, te encontram, eu tô né? quase indo em todo o café, tá? Não, tá Ah, mesmo. maravilhoso, né, Lê? É uma delícia. A gente vai estar agora em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Ela já É, começou a eu caçar. olhando. Onde vão ter os cafés para ela participar. Mas verdade, vende aí seu Mas peixe. você sabe, né, que ela não vai ficar só indo tomar café, né? Ela vai ser a nossa palestrante Eu tô sabendo, também, né? tô sabendo já, que agora é no fim do ano, né? Ela Você já vai... sabe que é minha cocriação também, É, né? né? Porque eu falo pra Deus, Deus, manda gente boa, manda mulher boa pra cá,
tá? Ó, tá aí, Porque ó. café todo dia. Por exemplo, vai ter um dia 16 de outubro, a gente vai ter no Butantã e São Caetano. Eu não vou estar nos dois lugares ao mesmo tempo, Então né? pronto, já achou aqui, ó, uma O Então, combo, né? procriação. isso Aqui, ó, aí, de mulheres Extraordinário. maravilhosas, assim, porque as mulheres, elas precisam se inspirar. É isso, é isso. E aí, nada melhor que uma mulher inspiradora para inspirar. Uau, Então, maravilha. muito bom ver vocês duas juntas. Onde te acham, Slaine? No @Rede Mais Mulheres. Se você é uma empreendedora, está aí se sentindo solitária, quer se conectar com outras mulheres, já se imaginou você fazendo parte de um grupo junto com a Slaine, com a Letícia? Uma aí, delícia. aprendendo, conhecendo e podendo transbordar na vida de outras mulheres. Então, lá no link da nossa bio, da Rede Mais Mulheres, você vai encontrar o café mais próximo aí da sua cidade. Nós temos também online. Ou no meu pessoal, @Slaine Cruz. Como reza uma lenda, quem não me segue não fica rico. Muito Muito bom, bom, adorei. Vou começar a usar isso, tá? Já tô Preciso falando disso antes. da minha vida. Muito bom. Amei, muito bem. bom. Por isso E que eu vou as ficar mulheres tiram milionária. aí, elas tiram o celular na hora da Ah, bolsa e já ah, começa assim. Amei. Quem não me segue não fica rico. É Adorei. isso. Você, mensagens finais, minha deusa. Só agradecer, Slaine, por estar aqui. Eu falo, Deus nos conecta todo dia com pessoas incríveis. Então, não é por acaso, nada é por acaso, que eu fui parar no seu café e me apaixonei. E o Deus já tá até colhendo o resultado disso, né? Sim, Uau. com Porque certeza. eu fui no café dela e voltei. Teve um segundo que eu falei, eu quero até ficar na palestra dela É. de novo. Foi mesmo, foi Eu mesmo. quero estar na palestra dela de novo. Inclusive, nós estaremos juntas no de Campinas, que eu vou levar a minha irmã, inclusive, Uau. comigo. Então, assim, só te agradecer e falar pra você aí de casa, pra você viver essa vida leve, essa vida onde você se conecta com pessoas incríveis, é tudo sobre você. Então, esteja mais próximo aqui no nosso Egrégora Cast, como também no nosso perfil, que a gente vai dando combustível, eu diria, pra você, diariamente ali, como que diria, pílulazinhas mágicas para você se abastecer, se inspirar, tomar consciência do que precisa ser transformado na sua vida. Entenda que você não está vendo esse episódio por acaso, tá? Então saia daqui com decisões tomadas de como você vai se aproximar ainda mais da gente para se manter ou iniciar de fato esse desbloqueio, essa jornada de crescimento. Porque assim como nós vemos o extraordinário hoje em todas as áreas da nossa vida, isso também é possível para você, tá bom? Então, se você quiser esta conexão, esse nível de acesso, os nossos arrobas estarão aqui embaixo, Como na que eu te descrição encontro? desse episódio, no @YuriOtida e, Letícia Pacelli. tá bom? E se você quiser, claro, encontrar também os acessos à nossa escola, a E2AP, estarão aqui na descrição. Toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, transmitimos esse episódio ao vivo pelo Instagram e aqui também pelo YouTube, Spotify e todas as demais plataformas. A você que está com a gente, muito obrigado pela audiência. Se você já está inscrito nesse canal, parabéns. Se você não está, faz isso agora, porque quem não se inscreve não vende, não prospera, não fica rico e não transa, não tem um relacionamento legal. É Então verdade. faça isso agora e nos vemos no próximo episódio. Minhas lindas, muito obrigado pela Obrigada, presença, gratidão. pelo episódio, pelo transbordo. Beijo e até sexta-feira que vem. Tchau. Beijo, um cheiro.